pessoal, muito bom dia a todos. Meu Deus, hoje é o segundo dia de reflexão e minha cabeça, meu coração já estão pegando fogo. Acho que só o fato de eu começar a refletir aqui com vocês, as leituras que aparecem são assim, né, sabe aquela figurinha do WhatsApp, do cérebrozinho assim, pensando? Porque, obviamente, né, a leitura da Bíblia, apesar de ter uma compreensão espiritual, da gente interpretar com o coração, ah, eu acho que a gente é tentado já nessa questão do raciocínio. Eu tenho feito o seguinte: todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço né, agradecer a graça de estar abrindo o olho naquela manhã, né, de Deus ter me dado a graça da vida, e eu penso assim, honrando isso pela primeira coisa no dia, levando como prioridade, eu já pego no telefone mesmo, né, porque é mais fácil, tem a iluminação própria ali, eu abro o aplicativo da Bíblia. E hoje eu comecei a fazer a leitura, mas simplesmente ela já não entrou na minha cabeça. E eu até resisti um pouco pensando assim, não vou desistir, né? Se eu não tô entendendo, mas a mensagem é importante, deixa eu ler de novo. E não entrou na minha cabeça. Deus é tão perfeito que aí eu respirei fundo e pensei, se eu não tô entendendo, eu também não vou desistir disso, mas vou tentar depois. E agora, com calma, sozinha, depois de ter feito, né, toda a rotina assim da casa da manhã, eu sentei de novo para fazer essa leitura, e é uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, se vocês puderem, né, vão lá, deem uma olhada, porque com certeza a interpretação de vocês pode ser muito mais individual, né, muito mais, assim, aquela que veste para você, mas com certeza, né, não podendo mudar o que está escrito aqui, né, e transformar isso numa mensagem importante de reflexão para vocês. Estou aqui, né, para ser instrumento, para trazer um pouquinho dessa reflexão, dessa sabedoria, e hoje vem assim, eu juro que eu tô até com um nozinho na garganta de que mensagem poderosa e que difícil mesmo, né? Porque, adivinha, de novo fala de morte, mas o conteúdo principal é a ressurreição. E eu até ouvi ontem mesmo de uma pessoa que eu gosto muito, dela dizer assim, que ao longo da nossa vida tem muitas coisas que pra gente aprender a viver, a gente precisa desaprender coisas que a gente aprendeu, né? E isso é uma coisa que às vezes é difícil da gente, às vezes é mais difícil você desaprender algo do que você aprender uma coisa nova. E isso está muito presente nesse capítulo aqui, porque ele fala de morte, fala de ressurreição, fala de dor, fala de pecado, e são coisas que eu acredito que na nossa cultura, né, não sei se tem a ver com geração, mas a gente tenta evitar, né? É um assunto pesado, é um assunto difícil, e olha que interessante, né? Não só por acessar essa leitura, mas hoje, né, estão correndo na internet o fato da Glória Maria ter falecido, e eu, né, dei aquela olhadinha também, dei uma olhada um pouco nas postagens dela, compartilhei uma coisa que para mim fez sentido, e aí eu tava analisando, né, essa situação de vida. Ela morreu com câncer no cérebro que ela já vinha tratando desde 2020, 2019, 2020, não tenho certeza. E o tempo todo ela dizia assim, ela estava lutando, né, pela vida. Ela sempre, acho que olhando assim para a pessoa, né, da Glória Maria, para mim ela representa muito isso assim de sede de vida. Eu acho que todos nós assim acessamos a vida da Glória Maria através de viagens, né, dela se jogar, dela realmente aproveitar cada segundo. E nas postagens dela, que ela falava sobre esse tratamento, ela dizia assim, não vejo a hora de fazer isso de novo, mas a dor
tá me transformando em uma fênix. Eu achava que eu era corajosa, eu achava que eu era forte, e agora, através dessa experiência de dor, eu tenho sido transformada. E ela usou muito a imagem de uma fênix, né, de uma águia que ressurge das cinzas. E depois de muito tempo analisando o meu processo, o processo de muitas pessoas em que envolve sofrimento, dor, morte, luto, eu percebo realmente o quanto a morte tem um significado cultural diferente do que o significado que Cristo trouxe para nós, né? Foi através da morte, do sangue, da dor de Jesus que a gente teve acesso, né, à vida. Foi através da morte, do sofrimento, do julgamento que ele foi exposto de uma forma que Deus fez o plano dele, né, se revelar para nós. Então, por que que a gente tem essa visão de que as nossas dores, de que a morte tem essa simbologia tão dura, né? Como que através da nossa vida a gente se torna imortal. Ele é o dono de cada um dos nossos passos. Ele envia para nós algumas dificuldades, né? Tempestades, tragédias, guerras, pandemias, para a gente olhar o valor, né, da vida, para a gente aprender com a dor. Então, cada dor, cada sofrimento é um sinal de algo que a gente precisa aprender, que a gente precisa acessar, entrar em contato. E eu percebo assim que a grande virada, né, da minha vida, através inclusive dessa busca espiritual, ela aconteceu através de uma grande dor, uma dor que não era só minha, uma dor que veio com a pandemia e que eu acho que foi assim eu acho não, né? Eu tenho certeza de que Deus promove, né, essas situações, não que ele queira causar mal, mas por quê? Se a gente olhar para uma grande massa, nós estamos desconectados daquilo que é o essencial, daquilo que faz revelar esse amor dele para nós. E muitas vezes precisa ser através de dor, né? Na pandemia, quantas correntes de oração, quantas pessoas, né, clamando a Deus existiam, e que a gente não perca, né? Porque a pandemia agora deu uma estabilizada, que a gente não perca essa conexão, que a gente não precise ficar acessando a dor todas as horas para que esse amor seja revelado, né? Mas que a gente seja testemunho dos milagres, né? Da graça de Deus, da misericórdia, da piedade, porque nesses antagonismos também, né, de dor, na Bíblia, a morte, o significado de morte é o pecado. Então, quantas pessoas que em vida vivem a morte, porque elas estão sintonizadas com a dor e com o pecado de uma maneira errada, né? De uma maneira não produtiva, digamos assim. E essa leitura de Coríntios, inclusive, faz comparação entre Adão e entre Jesus, né? Que Adão é a simbologia do pecado, da morte, e Jesus é a simbologia de quem usou essa dor para trazer vida, né, para as pessoas. Então, enquanto seres carnais, porque tudo que nos conecta com a morte e com o pecado está relacionado com aquilo que é mais físico, que é às vezes aquilo que é mais fácil da gente interpretar sobre as nossas dores. É difícil a gente se conectar com, tá, qual que é o sentido dessa dor? Às vezes, enquanto dói, você só quer tomar um remédio ou fazer alguma coisa para aliviar aquela dor e você não compreende o real sentido de por que eu tô sentindo isso agora? O que eu tô reverberando para minha vida, né? Qual é a simbologia dessa dor espiritual para mim? O que eu tô precisando aprender com isso?
e num sinal de humildade, a gente dobrar o joelho no chão e dizer para Deus, sabe, me mostra o que eu preciso aprender com isso, me mostra a saída para esse caminho, né? E eu sinto que eu vivenciei isso também, à medida que você se conecta com Deus e que você, sem pestanejar, né? Você revela o teu coração, você revela as suas dores, você é resgatado, você é conduzido para discriminar esses tipos de coisa, né? Ainda mais numa sociedade que tem dificuldade de visualizar essas coisas, então é natural que a gente tenha essas dificuldades, né? É natural que a gente busque revelar ou resolver essas dores através de uma forma muito mais simples. Mas às vezes essa dor tá te pedindo algo mais, algo que só em intimidade com Deus você vai poder revelar. E aí tem uma passagem aqui que eu queria destacar, que ele diz assim: toda semente para virar uma planta, né, para ela revelar aquela identidade, ela precisa morrer, né? Toda semente antes de ser planta é só uma semente. Se ela não morrer, né, ali na matéria, ela não vai deixar transparecer tudo aquilo que ela tem dentro, tudo aquilo que o espírito dela revela, tudo aquilo que é o eterno, que é a essência do nosso espírito. Então, isso é só para a gente perceber que a ideia que a gente tem de morte e vida, ela é muito avessa à ideia de morte e vida que Jesus traz para nós. E se Jesus vive em nós, né? Se Ele é nossa imagem e semelhança, a gente tem condição de acessar a vida como Ele acessou, mesmo que através do sofrimento. Então, essa mensagem, eu acho assim, eu poderia me estender muito aqui nesse assunto, pirar muito o cabeção, porque como eu disse para vocês, é até assim, gente, como eu vou resumir essa literatura? Eu acredito que não é algo que seja fácil para mim também externalizar, porque não é fácil para mim entrar em contato com as minhas dores, com os meus desafios, com aquilo que eu sei onde é a minha tendência de ir para o pecado, porque aqui diz assim, ó, inclusive, vocês poderiam dizer assim, eu vou morrer amanhã mesmo, então eu devo comer, devo beber, devo me divertir. E, gente, isso fala, né, de cara com a gente sobre onde mora o pecado, onde mora a morte, qual é a nossa tendência humana, né, de seguir as coisas da vida. E aí, então, que essa leitura seja para vocês um convite de olhar para onde está a morte, onde está o perigo, onde está a sua tendência ao pecado, acolher as suas dores, dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, me mostra esse caminho, Senhor, me conduz para a vida, me conduz para a eternidade, me conduz para o teu amor, porque a nossa vida está nas mãos dele e é só ele que sabe dizer qual é o nosso caminho. Qualquer ferida curada, qualquer cicatriz que a gente carregue, ela é uma simbologia muito forte de vida, muito forte do amor de Deus para nós. Então, que a gente sempre tenha forças para carregar as nossas cruzes, para lidar com as nossas dificuldades e para expor para o mundo o amor dele para nós. Porque é sobre isso, ele não quer fazer a gente passar por dores, ele quer fazer com que, segurando na mão dele, a gente supere essas dores e fale: eu fui curada, eu busquei identificar qual era essa cruz que Deus trouxe para eu carregar e como superar isso é que expõe para todo mundo e para mim o amor dele por nós. E, de novo, né, por nós, porque ele oferece isso não para mim, não para você que está assistindo, ele oferece para cada um de nós. E se a gente quiser viver uma vida com real significado, não é só essa dor física, não é só os prazeres físicos que nos interessam, né? E a gente precisa saber entender essas mensagens
e levar com muita resiliência e graça, né, tudo que Ele oferece para nós. É a oportunidade de acordar todos os dias, não é verdade? Assim, eu desejo que se realize o dia de vocês, sempre todos aqui juntos em nome da nossa fé, né, e de fortalecer a nossa intimidade com Deus. Desejo, né, essa mensagem com muito carinho, muito amor, e peguem lá a Bíblia e leiam vocês para ver qual é o recado que vocês entendem que Ele envia para nós através de Paulo nessa mensagem. Fiquem todos com Deus, um beijão e até amanhã.